eu não vou ter esse fragmento de DNA igual a dele. Agora, se eu mudar uma simples informação, vamos supor que eu mudo uma das substâncias, somente uma delas, eu mudo e coloco uma letra C aqui, né? Certamente a pessoa já é outra. Veja só, o procurado já é outro. Então veja que o DNA é o nível mais complexo, considerado por Werner Dietz, que o DNA é uma das informações mais complexas que poderiam existir. Tá? Então ela é realmente complexa. Uma mudança que você faz nela, você muda totalmente. Por isso que de vez em quando é muito difícil você encontrar uma cura para um determinado vírus, que você às vezes é difícil de curar algo que é genético de uma geração para outra. Por conta disso, o DNA ele é extremamente complexo. Então ele não é uma informação ao acaso. Você lê essas letras aí, A, C, G, G, T, A, etc., você não vai entender nada. Mas os estudos, né, biológicos, os estudos genômicos, eles com certeza eles sabem o que quer dizer cada sequência dessas, né? Então, para a gente fazer isso, né, olha, veja só, eu tenho uma informação pragmática, eu joguei um fragmento de DNA e tive uma resposta. Eu mudei esse fragmento de DNA para uma outra, somente um dos elementos do fragmento foi mudado, a resposta que veio já foi outra, já veio o rapaz ali, tá mais narigudo, etc. Né? Então, ali no caso, a informação apobética, né, ela responde de outra forma, mas ela é respondida, ou seja, existe aí uma comunicação muito grande. Por isso que o DNA é considerado uma das informações mais complexas que existem, tá? Para isso, vamos fazer uma demo aqui de cara para vocês. Vou fazer uma demo para vocês, uma demonstração ao vivo aqui. Vou até parar um pouquinho os slides, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. A gente vai fazer em linguagem Python, tá? Vou mostrar para vocês aqui em linguagem Python algumas das informações bem interessantes. Como é que a gente vê aqui a parte de sequenciamento de DNA, tá? Vou mostrar para vocês aqui, vocês não precisam ficar com dúvida não, tá? Eu estou simulando em linguagem Python, tá? A linguagem Python é uma linguagem muito utilizada hoje, ela é muito versátil, realmente muito moderna, tem bibliotecas. E em cima dela, o Python é uma das linguagens preferidas para se fazer sequenciamento de DNA, sabia disso? Então aqui eu criei um programa bem simples, que eu vou explicá-lo passo a passo para vocês, o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos sequenciar um DNA ao vivo, tá? Então eu tenho aqui um programa, você não vai ficar assustado com isso aqui não, tá? O programa, ele vai importar uma biblioteca chamada de BioPython, e eu vou mostrar ela aqui para você. BioPython está aqui. Essa aqui é uma biblioteca que você instala em cima do Python, tá? Nem sempre você... Deixa eu pôr o meu rosto aqui de volta para vocês me verem aqui, beleza. Nem sempre você vai usar tudo com BioPython, claro que não, tá? Mas o BioPython tem algumas bibliotecas muito interessantes. Ela se conecta a esse site aqui, que justamente é o Centro Nacional... Opa, deixa eu colocar aqui. É o Centro Nacional de Biotecnologia, de Informação Biotecnológica dos Estados Unidos. É uma base global, gratuita, que você tem acesso. Então, se você tem um sequenciamento de DNA que você precisa testar, você compara aqui com essa base, e a base ela deve ter praticamente tudo que existe de hoje já sequenciado, desde o genoma do ser humano inteirinho até vírus de algumas doenças. Então, o que eu fiz aqui? É importante dizer para vocês, deixa eu chegar no ponto correto, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Então, eu, com a linguagem Python, instalo uma biblioteca, que a gente chama de biblioteca, e estendo o Python para entender algumas bibliotecas de biologia molecular, tá? Então, aqui são a parte computacional, a gente vai usando data science, né, ciência de dados, para biologia. Então, vou voltar aqui para o meu programa em Python, onde eu importei aqui esse bio.blast. Blast é uma forma de leitura, uma forma de armazenamento do sequenciamento de DNA, tá? Então eu importei essa biblioteca e quando eu tenho aqui NCBI, são as iniciais lá do National Center of Biological Information, Biotechnology Information, www, que é a rede. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um arquivo de DNA qualquer, eu vou abrir um aqui para vocês, ó, esse aqui, por exemplo. Isso aqui é uma sequência de DNA, muito parecida com o que eu mostrei ali na tela,
né, lá naquele exemplo do rapaz narigudo lá. Então, isso aqui é uma sequência de um fragmento de DNA. Como que isso aparece, Marcelo? Como é que eu tenho esses fragmentos? Bom, você vai fazer seu exame de sangue, por exemplo, e o sangue passa por umas máquinas, né, que elas vão justamente fazer o quê? Elas vão ler o teu DNA e ali por fotografia, por química, por várias reações, depende da máquina, às vezes é o conjunto de tudo isso, ou por realmente fótons que incidem em cima ali da amostra de sangue, a máquina é capaz de detectar esses 4 elementos, essas 4 substâncias, que é o T, representadas pelo T, pelo G, ou A ou C, né? Então, a cor pode ficar diferente na seção, e uma cor, ela pode, ali vai numa cartela, então isso pode dar uma sequência, e no fim das contas é que aquilo vai transformar o que ele lê biologicamente de um exame de sangue, por exemplo, em uma sequência dessas, que você lê e fala, mas que coisa é essa? Que não dá para entender nada. Porém, né, a gente utilizando a linguagem Python, a gente vai fazer o sequenciamento disso. E o sequenciamento disso vai mostrar para mim que nada mais do que eu vou fazer é ler esses arquivos que estão aqui. Eu vou mostrar alguns para vocês, eu vou ler aquele fragmento de DNA e ele vai me imprimir quantos registros tem. No caso eu já separei para ter só um, porque se eu tiver mais de um aqui ele vai ficar lendo a vida inteira. A nossa live vai terminar só amanhã, tá? Mas ele vai utilizar aqui uma tecnologia que eu vou ler aqui no caso, como eu tenho esse tipo de informação, tá? Essa informação aqui ela diz para mim que é um DNA, tá? Por que o DNA? Porque se fosse RNA eu veria letras U's ao invés de letras T's. E se fosse proteína, eu veria outras letras aqui que não fossem somente A, G, C, T. Tá certo? Então isso aqui é DNA. Então a método para eu ler e sequenciar esse DNA e saber do que se trata é utilizando o que está escrito aqui DNT, que é nucleotídeo, tá? Então os nucleotídeos vão ler o dado direto do DNA. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler esses dados. Eu leio o arquivo que está ali, eu vou entrar aqui na linha de comando, eu estou com uma linha de comando aqui na frente, eu vou entrar, filhinha, fala baixinho, papai está fazendo live. E aqui eu vou ler esse arquivo, e quando que eu ler esse arquivo, ele vai ler essa sequência de DNA que eu mostrei na tela, e vai comparar com o banco de dados lá do NCBI que eu mostrei para vocês ali no site. E ele vai fazer o que? Um alinhamento de leitura, até encontrar o genoma correto a qual aquele fragmento pertence, e vai me dar a resposta. Então, eu já estou aqui com uma linha de comando, tá? Isso aqui você pode fazer na sua casa, tá? É tudo gratuito. Eu uso o PyCharm, tá? Que é para mim uma das melhores ferramentas de Python que existem aqui. Deixa eu até tirar minha foto daqui para mostrar para vocês, ó. O PyCharm é a ferramenta que eu utilizo, e eu utilizo com um módulo chamado Anaconda. Tá, que é um plugin aqui que facilita as coisas. E detalhe, o BioPython funciona com Python versão, deixa eu colocar aqui, ó, Python -v, eu vou ter a versão 3.6, hoje está até na 3.8, mas o BioPython foi certificado até a 3.6. Detalhe e vantagem do PyCharm, você pode ter várias versões de Python em cada projeto rodando independentemente, então não mistura um ambiente com o outro, não dá pau em nada, né? No via das regras é isso que acontece. Então, vamos voltar à minha imagem. Ok, a versão do Python está aqui, eu já estou com o BioPython propriamente instalado, porque senão o programa ia reclamar quando eu importasse alguma biblioteca de lá, dessa sequência. Então, eu vou digitar o seguinte, Python, que eu vou executar, o nome do meu programa está aqui, que é main.py. Geralmente a gente termina os programas em Python em .py, tá? E eu vou ler um arquivo, por exemplo, vamos pegar esse sec2 aqui, tá? Só vou abrir na tela para te mostrar, tá vendo? Isso aqui, ó, uma sequência de DNA, tá? Então eu vou colocar ela aqui embaixo, mysec2.fa. O que é esse FA? A gente fala de FASTA, né? FASTA é um padrão na qual esse arquivo está, que eu tenho uma sequência e embaixo vem o DNA dela. Então existem outros padrões também de leitura, né, Lid? Tem outros padrões de leitura, outros formatos. Então muita gente que trabalha em bioinformática, eles vão utilizar Python, porque Python traz recursos muito legais e pouquíssimas linhas
para você manipular cadeias de caracteres, que a gente chama de strings. Então, às vezes, apelar para uma biblioteca já feita não é suficiente. Você pode pegar um DNA ainda de um vírus, de uma espécie desconhecida, por exemplo. Então, seguinte, só vou corrigir aqui, mysec2, minha sequência 2.fa. Então, eu coloquei aqui, o que ele fez? Ele está lendo o arquivo, né? Então, ele vou dar um tempo, ele está consultando aqui. Espero, né? Funciona, por favor, eu testei isso o dia inteiro, só funcionou muito bem, né? Mas vamos lá. Ele está lendo essa sequência de DNA e ele vai me dar o que vocês acham, né? Que essa sequência de DNA, do que ela pertence. Isso aqui foi extraído de um paciente com alguns sintomas, sabia? E, lógico, né? Identidade do paciente preservada. Mas ele, na hora que foi feito o exame de sangue, apareceu essa sequência de DNA que não correspondia ao sangue de alguém que estava perfeitamente são. O que será que esse paciente tinha, né? Vamos ver se ele nos dá a resposta aqui. Enquanto ele fica aqui pensando, eu vou dizendo para vocês que não se preocupem, tem a apostila dessa aula aqui, tá? Dessa live tá no final, eu vou colocar para vocês, tá? Vamos ver. Ele deve estar aqui pensando, e eu espero que ele me dê a resposta, né? Então, vamos ver. Ele vai pensando, e tá aí, ele deu a resposta, né? Gente, olha só, né? Vou colocar desde aqui de cima. Ele leu nada menos do que ele tem aqui. O que é isso aqui? Ele tem o vírus Ebola, né? Isso aqui era o resultado do paciente, é o vírus Ebola, tá? Simplesmente isso. Essa sequência de DNA, essa informação aqui, que aparentemente não quer dizer nada, ela é um indicativo de o vírus Ebola estar presente no organismo da pessoa. Vamos dar um clear aqui, que eu vou limpar a tela, e vamos pegar uma outra sequência aqui. Então, eu vou rodar agora Python numa outra sequência aqui. Vamos sequenciar outro DNA. Agora eu vou pegar um outro arquivo aqui. Esse aqui já é grandão, veja você, né? Esse aqui já é grande, ó. Então tem uma sequência que você olha, você não faz a mínima ideia do que seja isso. O que será que é essa sequência de DNA? Vamos ver, vamos esperar. É lógico que é uma base pública. Se você vai instalar essa base localmente no seu computador, você precisa de um computador com um HD enorme, tá? Porque na realidade são todas strings, mas você tem um arquivo de gigabytes só de letras, strings, cadeia de caracteres dentro, o arquivo é bem grande, tá? Então ele está lendo essa sequência toda de DNA, né? Tem um registro, esse record aí fui eu que coloquei para imprimir, que ele tem só um registro. Eu posso ter mais de um no arquivo. Esse arquivo é fornecido geralmente justamente por aquelas máquinas. Depois que elas convertem o padrão para letras, eles gravam isso no arquivo formato texto. E aí a gente pode utilizar a linguagem Python para realmente sequenciar esse DNA. Isso aqui só estou fazendo a parte de descoberta e comparação com genomas existentes. Existem N operações. Você pode reverter um DNA, reverter por um complemento do DNA. Você pode fazer várias coisas aqui. Então tá, aqui foi dado a sequência do DNA. Veja você, eu só vou fazer aqui, eu estou indo rápido para cima, porque eu só quero mostrar o que vem depois. Então tá aqui o meu DNA que eu coloquei agora. E isso aqui nada mais é do que mesmo SARS-CoV-2, o coronavírus, né? Então, esse genoma que está aqui, ó, ele corresponde a uma das ocorrências do coronavírus. Esse VEN que está aqui é porque foi de um paciente que estava na Venezuela e tinha uma vertente, uma sequência de DNA que correspondia ao coronavírus. Você já deve ter ouvido notícias aí de que o coronavírus teve algumas variações desde quando começou na China até vir para a América do Sul. De fato, as variações são essas, né? Mas fiquem tranquilos, porque no caso de um coronavírus, as variações são tão pequenas dentro do DNA que não invalida uma vacina, não invalida o fato de se detectar. O exame de PCR significa Polymerase Chain Reaction, né? Que é aquele exame do cotonete, que é horrível, né? O cotonete vai até aqui atrás em você. Mas aquele é o exame mais eficiente para saber se o vírus está ativo no teu organismo. O de sangue, isso aqui foi extraído, tá, de um exame de PCR de uma pessoa. Então, daquela mucosa se extraiu, colocou na máquina, gerou esse DNA e se constatou que essa pessoa testou positivo para coronavírus. O que significa aqui? Só explicando os testes, tá? O teste PCR, que eu chamo de PCR, que é o do cotonete, que é o Polymerase Chain Reaction. Por que polimerase? Porque o polimerase vai
ela consegue fazer sequências de DNA, começa a ter terminadores, você tem um começo, meio e fim numa sequência de DNA. Essa é a que mostra o vírus realmente ativo. Então, se essa deu positivo, é porque a pessoa tem o vírus mesmo, tá? Se ela der negativo, pode ser que ainda o vírus não esteja ativo ou realmente ela não tem o vírus. O de sangue, que é esse que você vai nas farmácias e aí faz aquele exame de sangue, às vezes você pode ter falado, pô, eu fiz o exame da farmácia, deu negativo. O PCR do cotonete deu positivo. Faz todo sentido. Porque se da farmácia, exame de sangue, gente, ele é feito para detectar se existe anticorpos para determinado vírus. Então ele vai mostrar, no caso do coronavírus, se a pessoa ela desenvolveu em algum momento, ela contraiu o vírus e o corpo ativou e formou anticorpos que combateu aquele coronavírus e os anticorpos estavam presentes ali no sangue. Então, o exame de sangue que você faz na farmácia, o de sangue mostra que um dia você teve e ali acusou que porque existem anticorpos específicos para se combater o coronavírus. Entendeu a diferença? Então, ali já é um estágio de que você já teve, ou pode estar até com alguns sintomas ainda, mas o teu corpo já gerou anticorpos. Quando ele dá negativo, não significa que você não tem o vírus. Significa que teu corpo ainda não formou anticorpos para ele, caso você esteja sentindo os sintomas. Então, se você estiver sentindo os sintomas, vá fazer o exame de PCR e não o exame de sangue, tá? Outra coisa também que o pessoal tem muita dúvida. O anticorpo do coronavírus, pelo que eu li, chama-se IgG. E aí o pessoal começa a comentar se existe ou não, entrou uma discussão aí faz um mês e pouco, se o coronavírus ele permite uma reinfecção, ou seja, alguém que pegou e se curou pode se reinfeccionar. Basicamente, e olhando aí pelos estudos da genômica, sim, a pessoa pode, porque existem estudos que indicam que o IgG varia de organismo para organismo, mas muitos deles apresentaram que o anticorpo IgG ficava presente, e aí poderia ser detectado até no exame de sangue, ele ficava presente um tempo, mas poderia desaparecer daqui a alguns meses, né? Então a pessoa ficaria como se estivesse virgem para o vírus novamente, então permitiria sim uma reinfecção de coronavírus. E se a segunda vez a pessoa iria formar anticorpos ou não, provavelmente o organismo dela iria formar anticorpos, porque o nosso sistema imunológico é como uma memória. Ele vai aprendendo conforme as doenças que ele pega. Então, por exemplo, o meu pai, uma vez ele foi doar sangue, ele não pôde doar. E descobrimos ali que o exame de sangue dele, antes de doar o sangue, deu que ele teve hepatite. Só que ele nunca desenvolveu hepatite. Nunca. Simplesmente, enquanto eu vou falando aqui, eu vou só colocar mais um quarto aqui, só para mostrar mais um outro para vocês aqui. Vou pegar esse sequenciamento 7 aqui, vamos ver o que é. Aqui é um outro DNA, vou conversando com vocês enquanto isso. Então, nesse caso, o que aconteceu? O pessoal falou, não, você pegou o vírus, né? Pegou o vírus da hepatite, só que o teu corpo desenvolveu antivírus e matou, porém ficou o que a gente chama de cicatriz sorológica. Então, toda vez que ele fizesse o exame de sangue, iria aparecer que ele tinha uma hepatite. Então, isso era um impeditivo para ele doar sangue. Então, o pessoal, na dúvida, não doava. Ele não tinha, mas existia o anticorpo ali. Então, por razões médicas, tem riscos de uma pessoa que desenvolveu hepatite doar sangue, ela não pode doar. Então, aqui, ó, o último dos registros, né, para vocês, só por curiosidade. Então, eu mostrei o ebola, mostrei o coronavírus. Esse 7 eu nem lembro o que é. Eu até separei, porque eu separei 8 aqui. Eu não vou rodar todos, né? Senão fica enfadonha a nossa live. Mas ela está chegando ao final. Então vamos ver se essa aqui é uma sequência também relativamente grande, tá? Então ele tem aqui um registro, separei. Esse número 7 é esse registro aqui, ó. Nada mais do que esse registro, ó, tá? É o mesmo registro que ele imprimiu aqui embaixo. Então só mandei ele imprimir, programa em Python, ele já me deu aqui bem rapidinho. Então isso aqui é o H1N1, que é o influenza vírus, né? É o vírus H1N1, que é o vírus influenza que o pessoal usou aí Tamiflu para atacar, que no fio Tamiflu nada mais era do que uma variação, segundo aí dizem, né? Do paracetamol, uma outra tendência, né? Enfim, gente, isso aqui chama-se sequenciamento de genoma. O que eu quero mostrar para vocês? Que a informação apobética, aquela classificação de Werner-Gitt, realmente funciona muito bem aqui para explicar o genoma, para explicar realmente que
nós temos situações únicas, é um nível de informação muito complexo. Se eu mudasse uma letra qualquer aqui, né, ele já poderia me dar um outro resultado, ou simplesmente não acharia uma cadeia interessante, uma cadeia, não faria um alinhamento correto, não encontraria nenhum genoma. Ele consideraria isso como um organismo novo, um vírus novo aí no caso.